Essa é a nossa terceira videoaula sobre o reino Monera. E nela faremos um estudo sobre as doenças ou algumas doenças causadas por bactérias. Lembrar que os indivíduos do reino Monera são organismos unicelulares, procarióticos, ou seja, sem membrana nuclear, membrana que envolve o núcleo, envoltório nuclear. E esse reino é representado por bactérias e cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis. Nessa videoaula vamos estudar algumas doenças causadas por bactérias. Vamos aqui a primeira doença. A primeira doença que nós vamos analisar é a tuberculose. A tuberculose é causada pelo bacilo de Koch. Bacilos são bactérias alongadas, como nós já vimos nas aulas anteriores. E essa bactéria ela provoca tosse persistente, febre, emagrecimento, fadiga e hemoptise. Isso quando a bactéria afeta os pulmões, que normalmente ela afeta os pulmões, mas não quer dizer que essa bactéria vai atuar apenas no pulmão. Outros órgãos podem ser afetados. Quando afeta o pulmão, os sintomas são esses: tosse, febre, emagrecimento, fadiga, quer dizer cansaço, hemoptise, quer dizer expectoração com sangue, escarramento com sangue. Normalmente é transmitida através de gotículas de saliva contendo a bactéria. Vamos lembrar que o portador dessa doença, ele tosse e nessa tosse ele expele gotículas de saliva contendo a bactéria. O tratamento é feito à base de antibiótico, como toda doença bacteriana. O antibiótico é um medicamento que atua sobre bactérias, ou destruindo a parede celular, ou afetando a síntese de proteína, ou mesmo impedindo a reprodução, atua no DNA, impedindo a reprodução da bactéria. São antibióticos bacteriostáticos. Temos antibióticos bactericidas, que matam a bactéria, e outros que impedem a reprodução do micro-organismo. A vacina é a BCG, contra a tuberculose, e é usada na profilaxia. Profilaxia é prevenção, fazer uma distinção. Profilaxia, prevenção. E o antibiótico é o tratamento. A hanseníase é uma outra doença bacteriose, uma outra doença causada por bactéria. Antigamente essa doença era chamada de lepra, mas por ter um sentido muito pejorativo, passou a ser chamada de hanseníase. É transmitida também por gotícula de saliva, semelhantemente à tuberculose. E essa bactéria ela provoca lesões nos nervos, principalmente nos membros, braços e pernas, principalmente mãos e pés, e destruindo esses nervos e provocando, ora, uma insensibilidade na região. A região se torna insensível ao calor, ao frio, ao tato, o que pode levar a pessoa a sofrer muitos acidentes, porque dado que ela não sente aquela área fica insensível, ela fica mais sujeita a sofrer acidentes. Normalmente ela apresenta manchas na pele avermelhadas ou esbranquiçadas. Normalmente o tratamento contra essa doença é também, como qualquer doença bacteriana, é a partir de antibióticos. O tratamento é eficaz, basta que a pessoa procure um médico. A qualquer luz também transmitida por saliva. O sintoma é uma tosse seca, prolongada, e a princípio ela se assemelha a uma gripe, mas é necessário recorrer a um tratamento médico. A profilaxia é a vacina tríplice, que essa vacina também vai atuar contra a difteria e o tétano. A difteria, transmissão também por gotícula de saliva, sintomas: uma membrana branca na garganta, acompanhada de febre, dor e dificuldade de engolir, deglutir. Profilaxia, a mesma da doença anterior, a vacina tríplice. A pneumonia, doença causada pelo Streptococcus pyogenes, sintomas: febre alta, dor no peito, tosse e expectoração. Quer dizer,
catarro. Meningite meningocócica, existe meningite causada por vírus ou até mesmo fungo, mas a meningocócica é uma meningite causada por bactéria. As meninges são membranas que envolvem o sistema nervoso central, o cérebro e a medula. E essa meninge fornece uma barreira contra a invasão de micro-organismos. Mas ela pode ser atacada por uma bactéria e vai provocar uma porta de acesso para o sistema que não pode receber infecção. A transmissão também por gotícula de saliva, perdigotos, a gente chama também de perdigotos. Perdigotos são gotículas de saliva. Os sintomas na inflamação nas meninges, febre, rigidez na nuca, dificuldade para girar a cabeça. O tratamento também à base de antibióticos e a profilaxia ou prevenção, vacina. A disenteria bacilar. A disenteria é um sintoma propriamente dito que pode ter várias causas. Existe disenteria causada por vírus, por exemplo, a hepatite pode provocar uma disenteria. Existe disenteria provocada por protozoários, como a ameba, que provoca a amebíase ou a giardíase. Mas no nosso caso aqui estamos estudando apenas a disenteria provocada por bactéria. A salmonela é uma bactéria que provoca, além de diarreia, também provoca vômito, outros sintomas. A salmonela, no caso, é muito comum em ovos mal passados. Há pessoas que gostam de tomar uma gemada ou comer um ovo mal passado. Se esse ovo contiver a bactéria salmonela, a pessoa irá adquirir uma doença grave, que precisará recorrer a um médico. Normalmente as diarreias bacterianas são transmitidas por água, principalmente por água e alimentos contaminados, mas cerca de 70% delas é transmitida através da água. E a prevenção é o saneamento básico e a higiene pessoal. Acho que é importante também comentar que às vezes tem uma diarreia provocada por infecção, que também é outro tipo de diarreia, pode ser até uma infecção provocada por uma toxina bacteriana, mas que a pessoa ingeriu apenas a toxina. A mosca também é um vetor, porque ela pousa sobre objetos contaminados e depois pousa sobre os alimentos e pode transmitir a doença para o ser humano. Lembrar que o saneamento básico são 4 ações: a coleta de lixo, o tratamento da água, coleta e tratamento do esgoto e a drenagem das águas pluviais, das águas de chuva. A leptospirose é outra doença bacteriana transmitida por urina de rato. O sintoma, normalmente, a princípio pode parecer até uma gripe, com febre alta, calafrios, dores musculares, mas depois o indivíduo vai observando que não vai ficar curado espontaneamente e vai precisar recorrer a tratamento médico. Essa doença é comum em períodos de cheia, como ilustra essa fotografia, na qual há uma inundação. Como ela é transmitida por ratos, os ratos muitos deles vivem em galerias de águas pluviais, de água de chuva. Quando essas galerias transbordam, trazem para a via pública a bactéria, junto com a urina, vem a bactéria, e quando as pessoas andam nessa água e podem ter algum ferimento na pele, que facilita a invasão da bactéria. A profilaxia dessa doença é o saneamento básico e combate aos ratos. A cólera é uma outra doença bacteriana, também caracterizada por uma diarreia, mas uma diarreia intensa, que pode levar o indivíduo à morte em cerca de 24 horas, porque ela provoca uma grande desidratação.
Normalmente não adianta nem o indivíduo tomar água, porque a diarreia é muito intensa e essa água não é absorvida. Ele deve ser feita uma administração de água via intravenosa ou parenteral e não simplesmente bebendo água e acompanhado de um tratamento. O indivíduo também deve recorrer a um tratamento médico. A gonorreia ou blenorragia é transmitida por contato sexual, ou seja, é uma DST, uma doença sexualmente transmissível ou transmitida. Ataca no homem preferencialmente a uretra. Ela pode invadir outros órgãos. A uretra é o canal que comunica a bexiga ao meio externo. E pode atacar outros órgãos, por exemplo, a próstata, ou mesmo invadir a corrente sanguínea e atacar o coração ou outros órgãos nobres. Na mulher também pode se instalar na uretra ou na vagina. No homem ela tem um sintoma imediato, característico, que é um corrimento, uma secreção purulenta, acompanhado de dores durante a micção, quando ele vai urinar. Na mulher, normalmente ela é assintomática, pelo menos em 70% dos casos. Mas não deixa de transmitir, mesmo ela não tendo os sintomas, mas não deixa de transmitir a doença, caso venha a ter relações sexuais desprotegidas. O tratamento, tanto para homem quanto para mulher, é o antibiótico. A prevenção é o uso de preservativo. A sífilis, também é uma doença sexualmente transmissível, sexualmente transmitida. Ela já é uma doença que tem estágios. A princípio, no primeiro estágio, temos apenas sintomas, normalmente nos órgãos genitais, nos órgãos sexuais, pequenas feridas ou ferimentos por onde a bactéria se instalou. Depois esse sintoma desaparece, passamos para uma sífilis secundária, onde ela é assintomática, e no terceiro estágio, que pode levar até 10 anos para isso acontecer, a bactéria destrói o sistema nervoso, provocando cegueira, loucura e pode chegar até a morte, caso não seja tratada, e o tratamento se dá por antibiótico. O botulismo é uma doença, uma intoxicação alimentar grave, porque pode levar à morte. Ela é causada pela toxina botulínica. Essa bactéria, essa toxina está presente normalmente em alimentos enlatados, como mostra essa figura. Esse enlatado foi mal acondicionado e uma bactéria se instalou, a bactéria faz fermentação, libera gás carbônico e provoca o estufamento da lata. Mesmo que o alimento não esteja... Mesmo que alguém possa ferver esse alimento, mas não vai matar a bactéria, mas não a toxina. Portanto, alimentos cujas latas estavam estufadas não devem ser consumidos em hipótese alguma. Essa botulina, a toxina botulina, em quantidades muito pequenas, diluída, pode ser aplicada para a eliminação de rugas de expressão, como os pés de galinha ou o sulco nasolabial, ou chamado bigode de chinês. Outra doença bacteriana ainda é úlceras estomacais, transmitida por água ou alimentos contaminados. A peste, ou peste negra, que foi uma moléstia comum no século 13, 14, transmitida por pulgas de ratos e que também levava à morte. A profilaxia é o combate aos ratos e a higiene pessoal. Normalmente doenças bacterianas, não no caso aqui do botulismo, que é uma toxina, é combatida através de antibióticos. E aqui eu encerro mais essa videoaula.